Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira de cinzas, como eu já dizia ali no Stories. Quarta-feira de cinzas, dia de penitência para nós cristãos, não dia de tristeza. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje do livro A Viagem do Outro Cristão. E Deus vem nos falar hoje justamente sobre as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Bom dia, Jússi, bom dia. Bom dia. Gente, 170 encontros nós temos. A partir desse encontro, nós só teremos mais 13 encontros. Olha só, são 183 encontros, nós estamos no número 170, olha só. Então, faltam aí poucas semanas, né? Pouco mais que 2 semanas para nós finalizarmos o livro, né? E vamos ver o que Deus vai suscitar no coração para que nós façamos depois disso. Um bom dia para você, bom dia, que Deus abençoe. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, que é uma passagem da Bíblia que eu amo. É uma passagem assim maravilhosa da carta de São Paulo aos Coríntios. E vamos ler a mensagem primeiro, depois eu vou ler esse trecho da passagem, que inclusive eu fiz uma live, a minha primeira live como coach eu fiz em cima dessa passagem bíblica, eu fiz lá com o meu amigo e também coach Guilherme. Essa passagem é muito forte para mim, foi uma passagem assim que me impactou muito quando eu compreendi a dimensão. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, bem-vindo e vamos lá. A vida mais ampla, olha o que Deus diz. Nunca permita que as suas imperfeições sejam um obstáculo. Entregue-as a mim e se tornarão minha oportunidade para demonstrar o meu poder, operando por seu intermédio em resposta ao seu pedido de ajuda. Eu nunca teria uma oportunidade de ajudá-lo caso fosse sempre autossuficiente e capaz de enfrentar cada desafio. É nesses pontos de carência que você poderá descobrir que essas forças maiores estão operando para você além de suas próprias habilidades e conhecimento. Esteja preparado para exercitar sua fé toda vez que se sentir incapaz e em cada experiência, à medida que confia em mim, experimentará o que significa a vida mais ampla. Suprirei cada uma das suas necessidades com a intervenção divina, pois certamente intervirei por você, tornando uma testemunha do meu nome. Gente, olha que palavra extraordinária, maravilhosa. Essa palavra aqui do livro não tinha me saído nenhuma vez. Mas a passagem citada aqui pela autora, que é a carta de São Paulo, né? Segunda carta de São Paulo, ou segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 9 a 10, que eu acho assim uma passagem maravilhosa. E diz: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Gente, essa palavra é maravilhosa e muito profunda. Se nós olharmos o que São Paulo quer nos dizer, deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, o que São Paulo quer nos dizer, e eu confesso a vocês que eu fui entender essa passagem uma vez que eu fui no show do Martim Valverde, que é o autor daquela música Ninguém Te Ama Como Eu, aquela música conhecidíssima, cantada por muitas pessoas. Martim Valverde fez um show à época aqui em Maringá, e era justamente isso: quando sou fraca é que eu sou forte, né? Na minha fraqueza Deus vem me auxiliar, e ali eu compreendi o que São Paulo queria dizer com essa passagem. Olha só, às vezes nós ficamos esperando, né, sermos perfeitos para poder servir a Deus. Às vezes nós ficamos usando até usando a nossa fraqueza para justificar
a nossa falta de vontade de servir a Deus. Então, se nós usamos a nossa fraqueza como desculpa, seria mais ou menos isso. Vou usar minha fraqueza como desculpa, porque tipo, não sou capaz. Quando alguém te convida para um ministério, quando alguém te convida para servir dentro da igreja ou dentro da comunidade, tá? Não estou falando aqui não só na parte espiritual, mas na parte da religião, perdão, mas na espiritualidade em si, de uma maneira de crescimento como seres humanos, que é isso que nós viemos aqui, né? Deus nos permitiu vir aqui para que nós possamos crescer, os degraus da espiritualidade que eu sempre cito, e a espiritualidade em si não tem nada a ver com religião, tem a ver com o crescimento nosso como seres humanos, como pessoas, né? À medida que nós vamos nos tornando pessoas melhores. Então, às vezes nós usamos essa fraqueza nossa, essas imperfeições nossas para falar, não, eu não quero, não aceitar um cargo, não aceitar fazer uma leitura na igreja, não aceitar ajudar, às vezes, na comunidade, né? Somos chamados aí, de repente, para participar de algum evento, de alguma coisa na sociedade, para ajudar. Não, e a gente começa com aquelas desculpinhas, né? Com aquelas... Eu, pelo menos, quando eu li essa passagem, eu falei, gente, quantas vezes que eu me neguei a fazer as coisas por me achar incapaz. Mas quando o projeto é de Deus, Ele vai nos sustentar. Ele não escolhe os capacitados. A gente repete tantas vezes, mas às vezes nós não introjetamos isso em nós e não vivenciamos isso. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E às vezes nós repetimos isso, falamos isso da boca para fora, mas na verdade nós não vivenciamos isso. Então, se nós acreditamos que Deus vai capacitar quem Ele escolheu, isso é para nós também. E nós temos que viver isso, nessa confiança de que se Deus me escolheu e se Deus te escolheu, Ele vai capacitar para a missão. É a mesma coisa, perdão, quando Deus nos escolhe para ser mãe. Meu Deus, quem é mãe aqui sabe. Meu Deus do céu, ninguém aprende a ser mãe. A gente só aprende a ser mãe sendo mãe, e errando. Muito, muito, muito. Nós vamos errar na educação dos nossos filhos, mas nós vamos buscar ser cada dia melhores. Então, nós não aprendemos a ser esposa, a não ser quando nós de fato somos. Nós não aprendemos a ser esposo, a não ser de fato quando nós somos. Nós não aprendemos a ser filhos, a não ser quando nós formos, porque a teoria é muito bonita, né? A teoria nossa, eu vou ter um filho, e isso e aquilo, só que, gente, foge do nosso controle, foge da nossa capacidade. E se nós não contarmos com a ajuda de Deus, né, desse ser supremo que nos capacita, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, e eu sempre cito, quando Deus me suscitou para fazer essas lives, eu falei, misericórdia, Cristo, não tenho capacidade para isso não. Só que eu compreendi que era um desejo do coração de Deus, porque, claro, eu coloquei isso em oração, e faço assim com muito amor, mas à medida que o Espírito Santo me inspira, porque se não fosse a ação do Espírito Santo aqui, eu não teria passado da primeira live. E nós já estamos em 170. Gente, 170 dias juntos. Você acha que não é ação de Deus? Você acha que não é o Espírito Santo me conduzindo? Se não, Ave Maria, já não teria passado nem da primeira live, ou nem da primeira semana, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse essa arrogância de falar, sou eu que estou fazendo. Então, nós temos que ficar muito atentos para quando nós formos chamados, né? Seja por Deus no nosso coração, que nós sentimos esse impulso do Espírito Santo querendo que nós façamos alguma coisa, quando nós somos convidados por outras pessoas, ou os nossos próprios desejos, os nossos sonhos. Às vezes nós temos um sonho, gente, por exemplo, quero fazer faculdade. Ah, não, mas eu acho que é difícil. Aí o demônio já começa a colocar empecilhos. Não, vai ser difícil, e aí a gente se deixa conduzir pelo inimigo e não por Deus. Então nós temos que falar, não, Deus vai me capacitar. Deus vai me capacitar porque Ele me criou com todas as capacidades que eu preciso para eu desenvolver a minha missão aqui na Terra. E naquilo que eu for imperfeito, a perfeição de Deus vai complementar. Não é? Eu sempre digo aquele número, né, que Deus faz 99,99999 e nós fazemos 0,0000,1. Mas é Deus quem Ele precisa do nosso 0,0001 para Ele complementar a obra, para Ele cumprir a missão. Não porque Ele
precisa efetivamente de nós, mas porque Ele quer ver o nosso passo, Ele quer ver o nosso empenho, né? Que para nós esse 0001 já é como se fosse os 99 de Deus. Por quê? Porque nós somos falhos, mas Deus vem aperfeiçoar a nossa imperfeição. Ele se aperfeiçoa na nossa imperfeição. E isso, gente, olha o que Deus diz aqui nessa mensagem, o que a autora diz. Isso, inclusive, quanto mais imperfeitos nós formos e mais nós permitirmos que Deus haja em nós, mais o nome de Deus será glorificado. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem grandes capacidades, uma pessoa que ela é sábia, uma pessoa que ela é estudada, uma pessoa que ela já apresenta de antemão muitas capacidades, a ação de Deus ali é menos clara, vamos dizer assim. Porque a pessoa já tem muitos dons. Então, agora você pensa, pegar uma pessoa que, em tese, não sabe nada, não tem capacidade para nada aos olhos dos homens, e Deus agir ali. O nome de Deus será muito mais exaltado. É quando nós olhamos para São Pedro. São Pedro, que foi o primeiro Papa. Gente, olha que criatura mais imperfeita, não é? E Deus escolheu ele como o primeiro Papa. Então o nome de Deus foi exaltado por meio dele. Quando você pega uma pessoa como Maria Madalena, uma pecadora, essa mulher, a santidade dela depois honrou muito mais, glorificou muito mais o nome de Deus. Por quê? Porque Deus pegou, vamos dizer assim, o lodo, pegou aquela coisa mais podre que tinha, olhando, não a pessoa em si, mas de pecado, a pessoa mais pecadora, e transformou numa pessoa santa. Se nós olharmos São Francisco de Assis, Santo Agostinho, que foram santos assim, que Santo Agostinho principalmente, ele era rebelde, né? São Francisco de Assis vivia em algumas farras, né? Vivendo para o mundo, vamos dizer assim, e Deus transforma esse homem num santo. Olha quanto que o nome de Deus não é exaltado, justamente por ele ser mais imperfeito. Porque quando a pessoa já é santa, por exemplo, a pessoa que teve sempre uma vida de santidade, não que o nome de Deus não será glorificado ali, não que Deus não será exaltado, mas é muito menos visível aos olhos do mundo. Porque se transformar quem já é santo num verdadeiro santo, né, quem já tem odores de santidade, tudo bem, mas você transformar uma pessoa que é execrada pela sociedade, uma pessoa que você olha e fala assim, gente, esse não tem salvação aos olhos humanos, e Deus transformar num santo, a glória de Deus ali é muito mais manifesta aos nossos olhos. Então, nas nossas imperfeições, Deus vai agir. Deus vai agir profundamente. Porque o demônio, ele trabalha de uma forma muito maquiavélica mesmo. Ele quer que nós olhemos as nossas imperfeições para não nos acharmos dignos da graça de Deus. Olha só. Então, ele fala o quê? Não, você é muito pecador. Você não merece, não. E aí nós nos achamos imperfeitos, e de fato somos. Mas Deus vem e socorre essa fraqueza. E quando eu me sinto fraco, é justamente que eu sou forte. Por quê? Porque essa fortaleza que vem é de Deus. E é isso que São Paulo diz aqui na segunda carta aos Coríntios, que ele diz, é nas minhas fraquezas que Deus vai se manifestar, é na minha imperfeição que Deus vai se manifestar. Eu acho linda essa palavra de São Paulo, que ele diz, basta-te a tua graça, basta-te a minha graça, perdão, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Deus diz, basta-te a minha graça, não precisa confiar na sua fortaleza. Então, quando você se achar incapaz, e nós vamos nos achar incapazes muitas vezes, graças a Deus também, né, que nós reconhecemos que nós somos incapazes, porque se nós não reconhecermos essa incapacidade, não formos humildes, nós nos tornamos arrogantes, achamos que podemos tudo sem Deus. Mas olha só, quando eu me revelo fraco e chego diante de Deus, Senhor, auxilia-me, eu quero realizar isso. Eu tenho esse projeto na minha vida, mas é projeto vosso? Se for projeto seu, meu Senhor, me ajuda. Vem complementar em mim aquilo que eu não complemento. Então, assim, me dá direcionamento, me dá discernimento, manda anjos me ajudar. Por quê? Porque eu estou me prostrando diante de Deus, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo a minha imperfeição, mas contando com a perfeição dele e com a fortaleza dele. Isso se torna uma oração agradável aos olhos de Deus. Primeiro porque eu me humilho, eu reconheço que eu sou fraca, mas depois eu digo, opa, eu tenho um Deus poderoso.
Eu não vou me deixar barrar, né, de deixar de realizar pelas minhas fraquezas, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós nos reconheçamos miseráveis, pecadores, para não ganharmos a graça de Deus. E Deus, ele vem dizer justamente ao contrário. É na tua fraqueza que eu vou mostrar a minha fortaleza. É na tua fraqueza que eu vou mostrar que eu posso. Que eu posso fazer daquele lodo, daquele charco, daquela água suja, uma água limpa. Aos olhos humanos, e vai ser transformador. Porque, como eu falei, às vezes a pessoa já nasce em odor de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nasceu numa família assim, de muita oração. Os pais eram pais de muita oração, tanto que todas as filhas deles se tornaram freiras, inclusive Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, que é o nome completo dela. Então, em tese, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou falando assim, é muito mais tranquilo você contar com o apoio da família para se tornar uma religiosa, é muito mais fácil você, porque você já tem um caminho de santidade, você já tem um ensinamento dentro da tua própria casa. Agora, é muito mais desafiador para uma pessoa que nasceu numa família que não tem oração, uma família em que pai é alcoólatra, que mãe é isso, que irmão é aquilo, que é aquela família desestruturada, e daquela família sair uma pessoa santa. Porque imagina o combate que é para essa própria pessoa, talvez até conseguir se tornar um religioso, uma religiosa, uma pessoa santa, porque às vezes a própria família é contra. Quantas pessoas que quiseram entrar nos mosteiros, que quiseram seguir uma vida religiosa, e a própria família foi contra. Então é muito mais desafiador, e nessa fraqueza Deus vai agir, porque Deus tira de tudo um bem maior. E não é menosprezando aqueles que nasceram como Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu numa família já santa. Ela também podia não ter se tornado a santa que se tornou. Mas eu digo assim, aos olhos do mundo, tudo encaminhava para que ela se tornasse uma religiosa. Por quê? Porque ela já foi criada no núcleo familiar muito, que favorecia, né, essa santidade. Agora, quando a pessoa não tem nada de santo, como Santo Agostinho, Santa Mônica rezou por Santo Agostinho trocentos anos, acho que, salvo engano, foram 20 anos de oração assídua, porque Santo Agostinho tinha uma vida desregrada e depois se tornou um dos maiores santos da nossa igreja. Na fraqueza Deus veio em socorro e transformou numa fortaleza, não por ele, mas, né, pelo próprio Deus. E ali, aos olhos do mundo, o agir de Deus foi muito maior. Então nós temos que ter essa... Gente, Deus agiu e ele não vai agir só em Santo Agostinho, não só em Santa Teresinha, não só em Santa Mônica. Ele está agindo em nós hoje, se nós permitirmos. Ele nos quer santos também. Deus não falou, vai ser santo só fulano, ciclano, não. Ele quer que todos nós tenhamos esse odor de santidade. Ele quer que todos nós, nos pequenos atos, nós busquemos a Ele. Então, quando você se sentir incapaz, busque a ajuda de Deus. Quando alguém te convidar, olha, venha participar desse grupo, venha ajudar a pai, eu não sei. Talvez as pessoas já tenham até te convidado e você não. Eu não me sinto capaz. Mas aceite esse convite, confiando na fortaleza de Deus, não na sua fraqueza. Justamente, Senhor, olha, eu sou muito fraca, mas eu sinto no meu coração um desejo de te servir aqui ou ali, né? Eu quero aceitar esse convite, mas vem complementar em mim aquilo que me falta, porque a minha fraqueza é muito grande, Senhor. E eu conto com a tua fortaleza. O Senhor disse isso. E aí você vem para essa palavra aqui, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 9 a 10, e diz: basta-te a minha graça. Não é? Santa Teresa d'Ávila que diz, né? Nada te perturbes, nada te amedronte, tudo passa. Só Deus não muda, porque assim, Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus que santificou pessoas há muitos anos, há séculos atrás, ele está santificando pessoas hoje também. Não é? Então, assim, nós precisamos contar com a graça de Deus. Basta-te, Senhor, basta-me, Senhor, a tua graça, basta-me, complementa em mim as minhas imperfeições, venha aperfeiçoar em mim com a sua perfeição as minhas imperfeições. Nós precisamos contar com essa graça de Deus, e ele diz aqui, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque a fortaleza que eu necessito para vencer as batalhas diárias vem de Deus, e até às vezes nas pequenas coisas.
quando vem um sofrimento, né? Às vezes nós podemos estar nesse momento passando por algumas provações muito grandes. Parece que a gente não vai aguentar. Fala, Senhor, parece que eu não vou suportar. Tá pesado, tá cansado, tá desafiador. Senhor, vem me sustentar. Venha ser a minha fortaleza nesse momento, porque eu tô me sentindo, Pai, esgotado, cansado. Tô fraquejando. Mas não permita que eu fraqueje na minha fé de acreditar que o Senhor é a minha fortaleza, de acreditar que o Senhor vai complementar aquilo que eu não consigo. E que isso seja para a tua glória, né? Não é para demonstrar que eu sou a pessoa forte, não é isso. É para saber que essa fortaleza que nos é necessária e que vem em nosso auxílio é a fortaleza de Deus. Ele diz aqui, olha, esteja preparado para exercitar a sua fé toda vez que você se sentir incapaz. E em cada experiência, à medida que confia em mim, experimentará o que significa a vida mais ampla. Ou seja, Deus vai ampliar as nossas capacidades, essa vida ampla, Deus vai ampliar as nossas capacidades nas nossas misérias, nas nossas fraquezas. E a glória dele será muito mais manifestada. Quanto mais pobres nós formos, quanto mais miseráveis nós formos e nos deixarmos conduzir por Deus, mais a sua glória vai ser manifestada. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, gente, aquela pessoa não tinha nada e hoje ela tem tudo. Tudo que eu digo, gente, não é materialmente, ela tem tudo, toda a graça de Deus. Olha o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então nós seremos testemunhas vivas da graça de Deus, da glória de Deus, porque é isso que Ele quer que nós tenhamos. Olha aqui o que a autora diz. Eu nunca teria uma oportunidade de ajudá-lo caso você fosse sempre autossuficiente e capaz de enfrentar cada desafio. Ou seja, se nós nos achamos autossuficientes, como que Deus vai agir na nossa vida se nós já somos bons o suficientes? Não sobra espaço para Deus. Porque a pessoa que ela se acha autossuficiente, ela infla, né? Ela tem um egocentrismo. Eu estou fazendo pelas minhas forças, eu sou capaz, eu estou ali naquele cargo, porque eu sou isso, eu sou boa. E nós temos que nos achar capazes. Nós temos que nos sentir pessoas capazes de realizar, mas sempre contando com a graça de Deus, sempre esperando, né, e sendo dirigidos pela graça de Deus, sempre direcionados pelo Espírito Santo. Então, quando eu falo para vocês que eu mudei muito a minha identidade, porque eu me achava uma pessoa incapaz, Deus vem mostrando isso. Não é que eu seja capaz por mim mesma, eu sou capaz por Deus, porque Deus criou a mim e a você com uma identidade que foi distorcida durante a nossa infância, né? Pelo que nós vivenciamos, pelas nossas experiências negativas. Mas nós também temos que olhar e falar, gente, mas o que Deus criou para eu ser? Para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa capaz de realizar. Deus não criaria, eu tenho certeza, não criou nenhum de nós para sermos pessoas pisadas, humilhadas, rechaçadas. Mas nós mesmos, às vezes, nos deixamos conduzir assim por aquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Então, nós nos excluímos da graça de Deus. Então, nós temos que retomar isso, contando com a fortaleza que vem dele. Sempre, sempre essa palavra ela é maravilhosa. E São Paulo diz aqui, eis porque eu sinto alegria nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor a Cristo. Por quê? Quando São Paulo ficou preso, daí ele foi preso algumas vezes, ali se manifestava na fraqueza dele, na miséria dele, a graça de Deus. Porque a gente suportar o que esses apóstolos suportaram, se nós olharmos ali, o que os apóstolos de Jesus, os discípulos, né? Porque tinha os apóstolos e os discípulos. Então, São Paulo, quando ele foi preso, já depois da morte, porque ele não conheceu Jesus ali antes, né? Ele conheceu Jesus depois que Jesus já havia, em tese, né, partido dessa terra. Então, ali se manifestava a graça de Deus na miséria dele, nos açoites que ele suportou por amor a Deus. Nas fraquezas dele, na fraqueza como homem, se manifestava a glória de Deus. Então essa fraqueza não é para nos tornarmos fracos, apáticos, não. As fraquezas que vêm em nós é para nós olharmos para Deus, Senhor, eu preciso da Tua graça. A Tua graça me basta nessa situação, então vem intervir.
manda anjos, me ajuda, me sustenta, me socorre, que eu sofra, né? E dê um sentido para esse sofrimento, que esse sofrimento meu seja para algo maior. E quantas pessoas às vezes doentes fisicamente, que tornam aquele sofrimento, aquela dor, em algo que transcende, não é? Assim, a pessoa, ela tem a dor, mas ela não para no sofrimento. Ela transforma aquilo e oferece em sacrifício, unindo as dores do próprio Cristo. E nós estamos começando agora, né, hoje, quarta-feira de cinzas, nós temos aí um período que a igreja faz para que nós possamos nos reconciliar com Deus, para que nós possamos fazer atos também de penitências, atos penitenciais, para acalmar, vamos dizer assim, o coração de Jesus, para tirar aquelas dores que ele sofreu por nós, por nossos pecados. Então nós temos ali, é claro que a igreja traz esse tempo muito mais fortemente, mas isso é para a nossa vida toda, as penitências nossas. Então quando nós estamos passando por um sofrimento muito grande, esse sofrimento, para que ele tenha um sentido, o que nós temos que fazer? Senhor, eu entrego a Ti. Vai passar, eu sei que vai, mas enquanto não passa, enquanto o Senhor não me traz a cura, principalmente problemas de doença física, né? Às vezes a pessoa tem dores atrozes. Então, Senhor, eu estou oferecendo, estou unindo esse meu sacrifício ao vosso, né? Que isso console a sua alma, que isso console o seu coração. Ou então eu estou oferecendo em penitência para a salvação das almas, para a conversão dos pecadores, para a conversão daqueles que não creem. Então essa dor nossa traz um sentido, que é isso que São Paulo vem falar aqui. Então eu me torno forte, por quê? Porque eu uno a minha dor à dor de Cristo. Eu tenho um livro maravilhoso que eu sempre falo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Que esse homem, que é um psicólogo, ele ficou num campo de concentração, a família morreu, né? Mataram a família dele, mataram a esposa dele, e ele sobreviveu ao campo de concentração porque ele deu um sentido para aquele sofrimento. Esse livro é muito, muito, muito lindo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é uma leitura indispensável, porque ele traz justamente isso. Por que eu estou passando isso? Mas a gente não tem que fazer essa pergunta, para que eu estou passando isso? E Deus vai se manifestar através de nós, através da nossa dor, através do nosso sofrimento, através das nossas imperfeições. Essa palavra aqui, gente, é maravilhosa, olha. Nunca permita que as suas imperfeições sejam um obstáculo. Entregue-as a mim e se tornarão minha oportunidade para demonstrar o meu poder, operando por seu intermédio em resposta ao seu pedido de ajuda. Mas Deus está dizendo aqui, peça a minha ajuda. Não seja arrogante de achar que você sabe tudo, né? É na sua fraqueza que eu vou intervir. É na sua imperfeição que eu vou te tornar perfeito, né? Não a nossa perfeição, porque perfeitos nós não somos nunca, nunca. Nós estamos aí buscando a perfeição. Então Deus está dizendo, essa fé vai ser exercitada nas suas imperfeições. Então quando vier um desafio, a gente aceita o desafio. Aceita, Senhor, estou aceitando, mas eu estou contando com a sua graça, eu estou contando com a sua força, eu estou contando que o Senhor vai me auxiliar. Coloque isso diante, né, em oração, diante de Deus, fala, Senhor, é da sua vontade que eu vá, eu vou. Confiando que o Senhor vai agir, confiando que o Senhor vai ser a minha força, confiando que o Senhor vai intervir. Então nós temos que ser cristãos ousados, contando com a fortaleza de Deus. Na minha fraqueza, Deus vem intervir e aí eu vou me tornar uma pessoa forte, para a glória dele, porque humanamente eu não seria capaz de fazer. E as pessoas vão perceber, nossa, como... E às vezes nós vemos isso, né? Mas como que fulano conseguiu fazer isso, gente? Né? Às vezes assim, até me veio agora a coisa de Olimpíada, né? Às vezes a pessoa, ela bate um recorde e fala assim, gente, como que ela conseguiu? Então nós temos que olhar, buscar ser sempre mais, não arrogantemente, mas buscar mais, galgar um degrau da espiritualidade maior e sempre para águas mais profundas, porque contando com a graça de Deus, sempre. E essa vida ampla, né, as nossas possibilidades, isso nós falamos muito no coach, vão se expandindo. Aí um mundo de possibilidades se abre à sua frente.
Quando você aceita o convite para ajudar em uma pastoral, quando você aceita um convite para ajudar em qualquer evento, qualquer coisa, e oferece isso como sacrifício para Deus, olha o tanto de coisa que você ganha, você faz novas amizades, não é? Então o seu ciclo de amizades amplia e talvez até muda. Porque talvez o ciclo de amizades são amizades perniciosas. E de repente, quando você se coloca à disposição, a serviço de Deus, o ciclo de amizades teu começa a mudar. Para pessoas melhores, para pessoas mais evoluídas, pessoas que buscam valores diferentes. Então, essa vida ampla, né? Isso se expande à nossa frente com esse mundo de possibilidades, mas Deus espera o nosso sim, contando com a força dele. Deixa eu ver se passou aqui alguma coisa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom, gente, muito bom. Olha, 7h30 já, finalizando, né? Vamos finalizando. Bom dia para todos que entraram, mas eu tenho uma coach para atender agora às 8 horas e eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que preparar aqui a minha sessão de coaching. Que o seu dia seja de luz. E confie na graça de Deus. Basta a tua graça, Senhor, para que eu realize aquilo que o Senhor quer que eu realize como missão. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe, que o seu dia seja maravilhoso essa quarta-feira de cinza. Lembrando que, para nós católicos, tem a celebração da Santa Missa de Cinzas hoje, não é? Que Deus abençoe vocês. Grande beijo e até amanhã.